Shalom, a paz do Senhor Jesus. Alguns dias atrás, caminhando aqui na rua, como em outras vezes também, pessoas às vezes me param e me fazem algumas perguntas bíblicas. Como eu estou sempre lendo e meditando na palavra, procurando respostas, faço muitas pesquisas, e aí eu dou resposta às pessoas. Inclusive, algumas pessoas têm ligado para mim pelo meu WhatsApp, me fazendo pergunta bíblica. O que significa isso? O que quer dizer isso? E aí eu procuro dar o meu entendimento do que eu estudei, do que eu meditei na palavra, do que eu pesquisei anterior ao que a pessoa me perguntou, e eu procuro responder da melhor forma possível dentro da palavra. Então, através daí eu resolvi fazer este vídeo, serão diversos vídeos, porque não vai dar para falar tudo, a Bíblia é muito grande, tem muitas perguntas para muitas respostas na Bíblia. Então esses vídeos serão por partes, tá? Vídeo 1, vídeo 2 e assim sucessivamente. E eu também estou querendo fazer estudo bíblico online, mas eu também estou querendo interagir com quem está me ouvindo do outro lado. E no momento eu estou passando por uma situação que estou precisando comprar uma webcam. Como eu trabalho por conta própria, e no plano que nós estamos vivendo, nessa vida que estamos vivendo agora em 2020, está sendo um pouco dificultoso para mim adquirir uma webcam. Para mim está fazendo uma coisa compartilhando, me pergunta, eu respondo, interagindo com todo mundo. Então, brevemente eu vou estar fazendo um estudo bíblico online. Daí estou orando, pedindo a Deus em direção do dia que será feito e o horário. E aí, se vocês se interessarem, quiserem inscrever no canal, para estar sempre recebendo notificação de novos vídeos, até mesmo das lives que eu vou estar fazendo. Não vou estar fazendo pelo Facebook, não vou estar fazendo pelo Facebook. Vai ser diretamente para o celular. Eu vou passar o link para vocês poderem adentrarem e estar participando do estudo bíblico. EBD, Escola Bíblica Dominical. Escola é estudo, Domini é domínio e cal é domínio da palavra. É uma escrita em latim, Mas vamos lá. Deus faz uma pergunta a Caim, está escrito no livro de Gênesis capítulo 4, versículo 9. Eu tenho uma colinha aqui, E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu, o guardador do meu irmão? Esse foi o primeiro homicida. E aqui no versículo 8, diz assim: falou Caim com seu irmão Abel, e estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão e o matou. Versículo 9, perguntou, pois, o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E Caim respondeu: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão está clamando a mim desde a terra. Essa referência está escrita no livro de Romanos capítulo 12, versículo 5, 1 Coríntios
capítulo 12, versículos 27, e Efésios, capítulo 4, versículo 4 ao 16. Bem, o que eu posso dizer a essa pergunta que Deus fez a Caim, e que fica uma coisa que Caim disse, né? Respondeu para Deus brutamente, apesar da ignorância dele. Naquela época, logo no começo, no livro de Gênesis, não houve uma educação, né? Até porque Adão e Eva eles estavam na terra para fazer a procriação, tá? E Adão tinha o seu ministério, dar nome a todos os animais, plantas, né? Dessa forma. Então ali, quando Deus perguntou a ele, mas Deus já sabia do que ele iria responder. Deus sabia que Caim tinha matado Abel. Mas naquele momento, quando Caim respondeu, ele tratou Deus como uma outra pessoa qualquer. E por muitas das vezes a gente está em algum lugar e alguém faz uma pergunta dentro da Bíblia e a gente responde da mesma forma de Caim. Então, não tinha como, naquela época, Caim dar uma resposta precisa a Deus, porque ele estava com seu coração cheio de raiva, porque Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da de Caim. Tá? Provavelmente Caim, como ele era um cultivador de legumes, essas coisas, ele não entendeu a oferta e pegou tudo que estava estragado e ofertou a Deus. Caim já pegou uma das suas primícias, primícia quer dizer primeiro, pegou um cordeiro e ofereceu em sacrifício a Deus, que hoje em dia é chamado de dízimo. No decorrer do vídeo eu vou estar falando algumas partes, a gente vai chegar até a parte sobre o dízimo, ok? Uma outra pergunta que às vezes me fazem também, né? Eu até debato isso, bato na mesma tecla, porque até algumas pessoas que pregam diz que Eliseu fez flutuar o gume do machado. Para quem ouve, acredita que ele está flutuando, mas na realidade não é assim. Tem até uma música que diz, né? Uma música que diz que flutuou o martelo. Não flutuou. Flutuar é uma coisa. Tá? A explicação de flutuar é boiar. Primeiro, o gume do machado caiu na água. Ele não iria flutuar. Ele estava boiando. Então as pessoas ouvem as coisas e vai passando, isso se torna mentira. Porque em Apocalipse capítulo 21, eu não me lembro agora qual o versículo, né, que diz que aqueles que fazem da sua verdade a mentira, esses serão lançados no fogo do inferno. Então, a gente tem que procurar se analisar para ver se realmente é o que diz a Bíblia. Para isso, Deus
diz que bendito o varão que medita na palavra de dia e de noite. Eu tenho um vídeo aqui dando explicação sobre esta palavra. Então, eu vou estar lendo aqui. Está escrito em 2 Reis, capítulo 6, versículos 5 e 7. Versículo 5. Mas sucedeu que, ao derrubar um deles uma viga, o ferro do machado caiu na água, e ele clamou, dizendo: Ai, meu Senhor, ele era emprestado. Versículo 6. Perguntou o homem a Deus: Onde caiu? Perguntou ao homem de Deus, né? Onde ele caiu? E ele lhe mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pedaço de madeira, na Bíblia diz pau, e o lançou ali, e fez flutuar o martelo. O flutuar, da tradução hebraica, é boiar. A gente não pode pegar o nosso texto bíblico e interpretar conforme ele é. Porque na tradução original hebraica, o flutuar é o mesmo que boiar. E são essas explicações erradas que vai passando de um para o outro e outro para o outro. E aí acaba fazendo a mentira a sua verdade, sem fazer uma pesquisa da tradução hebraica. Tá? Estou com uma colinha aqui, vai ficar mais fácil. Aí, tem uma outra parte também da Bíblia, tá? Uma outra explicação também aqui, é sobre a hora sexta. Está escrito no livro de João, capítulo 4, versículo 3. Tá? Então, e Jesus outra vez foi a Galileia. Tá? No versículo 4, ele era necessário passar por Samaria. Todo mundo conhece esse texto. Todo mundo conhece esse texto. E chegou, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. E achando-se ali um poço de Jacó, Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se junto ao poço. E era cerca da hora sexta. Veio uma mulher de Samaria para tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Tá? Então, eu vou estar explicando aqui na hora sexta. Tá? O significado da hora sexta, né, de forma bem diferente do nosso calendário do contexto judaico. São contadas tendo como ponto de partida ao nascer do sol, ou seja, das 6 da manhã até as 18 horas. Esse tempo de 12 horas é dividido em 3 horas principais, de 4 horas cada um, estabelecido assim. Primeiro, 6 horas. Terceira hora. Hora terceira, 9 horas. Hora sexta, 12 horas. E hora nona, 15 horas. E também, incluindo-se as 2 horas sucessivas após o período das horas, segue-se as vigílias que são estabelecidas. A primeira vigília é de 18 às 21 horas da noite. Segunda vigília, das 21 às 24, de 9 à meia-noite. Terceira vigília, de meia-noite às 3 da manhã, e a quarta vigília de 3 da manhã às 6 da manhã.
Uma outra questão que, uma certa feita, eu fui assistir um culto e um pregador, ele falou uma coisa que a respeito do sermão que ele estava falando, estava pregando. E eu sou muito observador. Eu observo as palavras, o texto que a pessoa está lendo. E também observo a explicação. Porque tudo que a gente for ler na Bíblia, ou for pregar, tem que ter um contexto. Isso é chamado hermeneuta. Hermeneuta vem de hermenêutica. É o estudo da palavra. Então, quando se vai pregar, é obrigatório, a própria Bíblia diz isso, de fazer um contexto, fazer o estudo daquilo que está pregando. Vaso de alabastro. No grego a tradução é alabastros, que do latim é alabaster. E é um tipo de cerâmica usada na antiguidade para armazenar óleo de perfume. Então, o pregador foi e disse que o vaso de alabastro ele era feito de mármore e que no dia de hoje é feito de gesso. Quem não tem conhecimento da palavra e não faz pesquisa e não estuda a Bíblia, acaba acreditando. Então, esta verdade, que é uma mentira, para quem não estuda a Bíblia e nem lê a palavra, acaba acreditando. Então, a mentira se torna uma verdade. Tem que ter muito cuidado com o que a gente ouve. Para isso, quando um pregador diz, abre a sua Bíblia no livro tal, então a gente tem que abrir e acompanhar o texto que ele está apregoando. Depois a gente chega em casa, anota no papel à parte. Algumas pessoas têm o hábito de riscar na Bíblia, eu não tenho isso, minha Bíblia é toda sem rabisco. E ele faz uma pesquisa. Aí o rapaz estava dizendo que o vaso de alabastro, primeiro, a tradução do vaso, vou dizer uma coisa aqui, não é bem uma tradução. A língua hebraica, os textos originais da Bíblia, que em hebraico, não tem verbo, ou melhor, não tem verbo, tá? Não tem verbo. O vaso que está se referindo é um vidrinho que as mulheres solteiras guardavam debaixo da sua veste, aquele vidrinho de alabastro. Então, como por exemplo, Maria, né, que Jesus expulsou o demônio dela. Ela quebrou aquele vaso de alabastro. Veja bem, a Bíblia diz que ela quebrou o vaso de alabastro e derramou sobre os pés de Jesus. Para gente que não faz pesquisa, pessoas que não fazem pesquisa bíblica, pode pensar, pô, ela pegou o vaso, né? Quebrou e derramou nos pés de Jesus. Não, ela tirou aquilo, quebrou e derramou nos pés de Jesus. Por quê? Na Bíblia está escrito vaso, que dá entendimento que é grande. Porque os originais antigos, hebraico, não tem verbo. Então dá-se a entender que é um vaso grande, mas na realidade é um vaso pequeno. E esse vaso, os seus pais dão às suas filhas solteiras, virgens, para quando
ela for casar, na noite de núpcia, é derramado na cama, e aí todo mundo sabe o que acontece. No caso da Maria Madalena, no caso, ela escolheu Jesus como seu marido. Apesar que, antes disso, todos sabiam que ela era uma prostituta. E Jesus a libertou. Então ela se sentiu a necessidade dele ser o marido. Porque a Bíblia diz, no Novo Testamento, que nós somos a noiva. E Jesus é o noivo. Então está dada a explicação. Então a partir de hoje, eu vou estar dando algumas explicações bíblicas, tá? Aqui vocês viram algumas imagens de acordo com o que foi lido aqui, tá? E aí, se vocês gostarem aí, vocês compartilhem com seus amigos, se inscreve no canal, visite a fanpage do Ministério Fluir das Águas, é a mesma coisa que tem aqui atrás, o banner, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, deixa aqui nos comentários aqui embaixo. Tem uma setinha, é só clicar, quem tiver de celular, clica. Aqui está explicando como é que é, tá? Como é que vocês podem fazer. E aí eu vou estar aí fazendo a pesquisa, que algumas coisas eu não tenho necessidade de fazer pesquisa, porque já está gravado na minha mente. Tá bom? Obrigado mais uma vez e Deus abençoe, e haverá um próximo vídeo. Ok?